Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dá para me ver aqui? Vocês estão me vendo aí de casa? Dá para ver? Então, essa meditação, eu gostaria de falar sobre queria, digamos, utilizar como introdução um filme, né, digamos, muito famoso, assim, dos anos 80, que era o famoso Rambo, né, que, digamos, vai contar a história de um ex-combatente, né, de guerra, né, nosso querido Sylvester Stallone. Ele era um Green Beret, né, então ele é um cara que era um boina verde, né, um cara das forças especiais, e certamente um grande combatente, mas depois que terminou a guerra, ele ficou um pouco traumatizado, né, do que ele teve que fazer, e não conseguiu se adaptar adequadamente à vida civil. Né? Então ele está um pouco andarilho, sem família, sem saber para onde ir. Né? Então ele lembra de um colega dele que combateu junto com ele, né? Ele vai visitá-lo, lamentavelmente descobre que ele morreu. Né? Então agora realmente ele está sem rumo, não sabe para onde ir mais. Né? E está numa cidadezinha, né? Um andarilho, claramente uma pessoa que, sabe, um pouco barba sem fazer, roupas assim meio rasgadas, tal, né? Uma pessoa que não está muito importada com esses detalhes, né? E o xerife da cidade, né, para mostrar assim, essa aqui é a minha cidade, né, enquadra ele, olha, o que você está fazendo aqui, né? Encontra ele na estrada, e aquele homem responde com poucas palavras, diz que está indo para um certo lugar, né? Mas o xerife, para mostrar que quem manda ali é ele, né, um pouquinho, coloca ele numa situação difícil, coloca ele na viatura, leva ele para longíssimo, né, e deixa ele lá. Só que o Rambo, ele tem um objetivo muito claro, né? Objetivo muito claro não, digamos. Ele quer fazer uma coisa, né? E não tem nada, não tem por que ele continuar naquela situação, né? Então ele volta para a cidade. Então o xerife, não, se vendo contrariado, vai mostrar, digamos assim, que, olha, quem manda aqui sou eu, né? Então prende ele, leva ele para a delegacia, né? E ele está um pouquinho cordeiro, assim, pacífico, fala só o necessário, muito pouco, né? Se deixa, digamos o seguinte, ser indiciado ali na polícia, fazem a ficha dele e tal, né? E começam a humilhar o Rambo, né? Humilham ele de todo motivo, por todo tipo de coisa, né? E vão colocando ele em situações assim muito degradantes, né? E ele continua lá calminho e tal, né? Até que chega uma hora que vão querer fazer a barba dele, né? Obrigar ele a fazer a barba, né? Então ele, quando puxam ali a navalha, ele lembra de uma das torturas que ele sofreu lá no Vietnã. Então, de maneira instintiva, reage com força para fugir daquela situação, né? E começa, digamos, uma briga com os policiais todos, né? E ele é um combatente de alto nível, né? Ele é um Green Beret, não, é um cara potente, né? E, claro, destrói a delegacia inteira, né? Por causa daquilo ali, né? Mas muito bem, não matou ninguém. Está ali, digamos, na boa, ele só quer voltar para casa, ele só quer seguir o caminho dele só, né? Ele foge e o xerife, não contente, vai atrás. Aí você vai ver, né? Então ele vai para uma montanha. Começam a caçar ele ali, né? Ele tem apenas uma arma, que é a sua faca, né? Que ele não deixa de levá-la para lugar nenhum, né? Então, para poder se defender, ele vai construindo armadilhas. Os soldados vão ali sendo pegos naquelas armadilhas um por um, né? E são armadilhas para imobilizar, nunca para matar.
E, de fato, cada soldado daqueles ali vai sendo imobilizado, né? E porque ele não quer matar ninguém. Ele só quer que deixe ele ir embora. Olha, você me deixa ir embora, tá tudo bem, não vai acontecer nada, né? Então o xerife não para. O xerife continua. Então pegam lá um helicóptero, né, e começa a perseguir o Rambo com aquele helicóptero na montanha. Então chega um momento que tem um homem com uma arma lá no helicóptero, atiram nele, né? E o Rambo simplesmente pega uma pedra, joga de volta no helicóptero, e o piloto, um pouquinho assim para desviar daquilo, faz uma manobra e aquele homem que está no helicóptero cai. Né? Então uma pessoa morre. É a primeira pessoa que morre no filme, né? E o Rambo, nessa hora, aparece, não vendo que aconteceu uma coisa grave, né? Puxa, uma pessoa morreu. Né? Então ele grita, olha, um homem já morreu. Não foi culpa minha. Né? Ou seja, não fiz nada, né? Eu só quero ir embora. Só quero ir embora, não quero mais nada. Não quero me vingar, não quero, digamos o seguinte, que me peçam desculpas. Eu só quero ir embora. Me deixa ir embora e pronto, né? E ele fala assim, vou te dar uma última oportunidade. Se você não me deixar ir embora, eu vou te dar uma guerra que você nunca mais vai esquecer. E aí essas frases míticas do filme. Né? Muito bem, né? Então o xerife lá vai mostrar, tá bom. Então muito bem, vamos ver se você é forte assim mesmo, né? Atiram nele, então ele percebe, agora a coisa ficou hostil. Né? Então agora, digamos o seguinte, já acabou a coisa sobrevivência, agora eu vou para o ataque. Né? Então vem as forças federais para poder ajudar na captura, né, do Rambo. E vão morrendo soldados um atrás do outro. Né? Cada soldado vai morrendo e tal, né? Até que chega lá um coronel, né, um cara do exército, que é o coronel Trautmann, que ele foi um cara que treinou o Rambo. Então ele sabe quem era, ele foi... Né, ele sabe como é que o Rambo era, né? Então chega lá, né, e fala assim, puxa, eu conheço o Rambo, eu mesmo treinei ele. Então o xerife fala assim, então você veio aqui nos ajudar a capturar o Rambo. E aí ele fala assim, não, eu vim aqui salvar vocês do Rambo. Né? Então, uma frase mítica desse filme, né? E aí o cara fala assim, xerife, você deve estar de brincadeira comigo, né? Ele está cercado nessa montanha, são 200 homens contra um, ele não tem comida lá em cima. Aí o coronel fala assim, o Rambo poderia comer coisas que fariam uma cabra vomitar. Né? Então, está preparado para tudo. E aí o xerife fala assim, mas quem que esse Rambo pensa que ele é? Por acaso ele é Deus? Aí o coronel responde, não. Deus teria misericórdia de vocês. Não. Aí começa o filme de verdade, né? Então, esse coronel, digamos o seguinte, ele propõe uma última vez, olha, deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Não vai ser melhor para todos. Só que o xerife já perdeu vários homens, ele já perdeu a delegacia dele, né? Então ele agora vai querer mostrar, não? Seu orgulho está ferido. Né? Ele não desiste. Ele, no fundo, não reconhece seu erro. Olha, era só um andarilho que estava aqui na minha cidade, né, que podia ir embora e pronto, acabou. Né? E no final desse filme, o Rambo destrói tudo, da cidade inteira. Né? E só não mata o xerife porque esse coronel impede, né? Impede no final. E assim, essa pequena introdução, eu queria só utilizar para lembrar que conosco acontece às vezes a mesma coisa. Né? A gente comete um erro e a gente não tem a humildade de reconhecer aquele erro. A gente está vendo as consequências daquela coisa que a gente fez. Né? E a gente, digamos, para poder no final dar a volta por cima, porque o nosso orgulho está ferido, a gente não volta atrás. A gente insiste. Às vezes, digamos o seguinte, a maior vitória é saber perder com dignidade. Perder com dignidade. Depois já cometi um erro, digamos assim, vamos parar por aqui. A gente insiste. Mesmo quando a gente vê que as consequências estão sendo péssimas. Então, é preciso ter humildade, que é o tema dessa meditação. Eu errei, eu reconheço. Quer dizer, pisei na bola aqui, reconheço, volto atrás. Quem não erra? No Evangelho, tem uma passagem que diz assim, Cristo passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. E depois, então, perguntam para Cristo, né? Perguntam para os apóstolos, né? Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?
E Cristo responde: os sãos não precisam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, muito cuidado quando a gente tem aquela atitude, né, do cara justo. Do cara, digamos assim, que a minha opinião é sempre a correta, que, digamos, o meu ponto de vista é sempre o correto, né, que, digamos, eu sei a maneira de fazer isso daqui, não, e eu não sei voltar atrás. Quando eu percebo que às vezes eu pisei na bola, que talvez eu esteja incorreto, que talvez, digamos, existe uma outra maneira de fazer isso. Né? Eu não vim chamar os justos, aquela pessoa se sente justificada. Não é porque eu estou no meu direito, é porque, digamos o seguinte, isso aqui era uma coisa que deveria ser dessa maneira que eu estou imaginando, né? Que isso veio chamar os pecadores, aquelas pessoas que querem se arrepender, que de alguma maneira sabem, olha, puxa, eu posso cometer erros, eu posso estar enganado, né? Pode ser, digamos, que eu tenha visto só uma parte da coisa, que eu não tenha, digamos, a completude dessa situação, né? E Cristo, ele come com os pecadores, não porque ele goste do pecado, mas é que só quando uma pessoa reconhece o seu erro é que ela pode ser perdoada, né? Uma condição da matéria é a perdonabilidade. Uma vez que a gente é feito de matéria, a gente está preso no tempo, então a gente pode ser perdoável. Os anjos, que não são feitos de matérias, eles não têm perdonabilidade. Uma vez que eles escolheram alguma coisa, já era. Né? Só quando uma pessoa reconhece que ela está doente, é que ela procura o médico. Né? Então, e assim, tem várias coisas assim, que às vezes é difícil a gente reconhecer que a gente está doente. Que às vezes essa doença ela não é uma doença física, mas uma doença espiritual. Que às vezes tem mais de uma fonte dizendo para nós, olha, tem alguma coisa errada. Né? Há dicas, há pistas, né? Mas a pessoa não reconhece, eu estou doente. Quando você estiver doente, Cristo pode te tratar e te curar. Né? E quando você não reconhece isso, é impossível. Não é que os fariseus não estavam doentes, né? Ou aqueles pecadores, né? Muito pelo contrário, não estavam muito doentes. Cristo, inclusive, digamos, ele dá várias broncas, né, nos fariseus. Mas é que o problema dos fariseus é que eles não reconheciam que estavam doentes. Então, Cristo não podia curá-los. Né? Cada um de nós tem a sua doença, tem algum pedaço ali da nossa alma que não é totalmente claro, que não é totalmente limpo, que não é totalmente generoso, que tem alguma partezinha que a gente não entregou ainda, que tem alguma coisa que a gente insiste em continuar fazendo, sabendo que aquilo não agrada a Deus. Né? Então, é preciso reconhecer, olha, é preciso ser curado. Então, Cristo pode me curar. Humildade. Eu errei, eu reconheço. Quem não falha? Então, fugir das justificativas. Justificar-se. Né? Ou seja, fazer com que aquela coisa que não parece tão boa, parecer boa. Né? Então, é a justificativa. Cara, a pessoa pergunta assim, olha, meu filho, tua mãe, imagina. Né? Imagina a tua mãe te perguntando, ou uma pessoa X, né? Olha, por que você não arrumou a cama? Né? Você não arrumou a cama porque você não entregou o relatório, ou porque, sei lá, né? Aí a pessoa fala assim, é que eu esqueci, tal, né? Isso é uma justificativa. Né? Justificativa. Quer dizer, o que é o melhor fazer? Reconhece teu erro, né? E toma uma ação. Mãe, perdão, desculpa, vou arrumar agora. Desculpa. Pronto, não justifica. Eu me esqueci, aqui não deu tempo. Cara, isso não ajuda. Isso não ajuda, né? Olha, reconhece o teu erro. Mãe, perdão, vou arrumar agora. Pronto, né? Acabou. Você tinha um relatório para entregar, ou digamos, um trabalho X, né? Ele não está completo. Não está completo na data que tinha que ser entregue, né? Aí a pessoa fala lá para justificar para o seu grupo, né? Puxa, que nesse dia a minha avó chegou na minha casa de surpresa pela noite, então não deu tempo. Não, isso é uma justificativa, né? Quer dizer, qual foi o problema? É que você deixou uma vez mais para a última hora. Não foi porque a tua avó chegou lá de surpresa que você não entregou esse trabalho. Você teve uma semana, você teve 2 semanas para fazer. É que eu tinha programado fazer nesse dia. Claro, né? Como é que você pode controlar o tempo no futuro? Você pode controlar no máximo o tempo presente. Né? O futuro não está na tua mão. Quer dizer, essa coisa, por exemplo, puxa, eu fiquei doente no dia, por isso eu não consegui fazer. Não, cara. Você pede perdão e tenta, digamos, resolver aquilo de alguma maneira, né? Mas não deixa essa desculpa esfarrapada, né? É verdade, né? Você ficou doente mesmo, mas, por exemplo, o problema é que você não entregou o trabalho, não foi por isso. Foi porque você deixou para a última hora. Essa é a realidade. Né? Então, aí você não contava mais com o que podia acontecer no futuro, aconteceu algo que estava imprevisto. Né? Em caminho, nosso pai escreve assim, amanhã,
Algumas vezes é prudência. Muitas vezes é o advérbio dos vencidos. Não, por isso, né? Então, não dê desculpas. Pede perdão, toma uma ação que possa, de alguma maneira, remediar aquilo que você fez que está errado. Pronto. Não fiz, estou arrependido. Não, então, seja transparente. Não dê justificativas. E depois, reflete sobre o teu erro. Reflete sobre o teu erro, porque senão ele volta a acontecer uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, né? Quer dizer, errar, muito bem, todo mundo erra. O problema, digamos o seguinte, é que assim, é lamentável, por exemplo, que a gente fica insistindo num erro muitas e muitas vezes, né? Às vezes falta reflexão, falta vontade real de mudar aquilo, né? Puxa, olha, eu sei que a minha mãe fica sempre chateada quando eu não arrumo minha cama, ou que, sei lá, qualquer pessoa, né? Quando eu não entrego o relatório, quando, né, a pessoa do meu chefe, não sei o quê, né? É que eu sempre me esqueço. Então você faz algo para você não esquecer, cara. Então, algum truque você tem que pensar para que você não esqueça daquilo ali, né? Olha, eu vou deixar, digamos, tal coisa aqui no meu... Né? Eu tinha uma pessoa, né? Que uma vez eu falei essa meditação, essa pessoa no direção espiritual falou assim para mim, que ela ia deixar, digamos o seguinte, no tênis dela de manhã, uma coisa lá X, né? Que quando ela fosse pegar o tênis, ela, cara, tem que arrumar minha cama. Parece uma bobagem um negócio desse, né? E era uma pessoa, digamos o seguinte, não era uma pessoa jovem, não, era uma pessoa universitária e tudo, né? Mas quer dizer, pelo menos a pessoa pensou em alguma coisa, não, para conseguir, digamos, melhorar aquilo que ela está fazendo, né? Quer dizer, o que não pode é que a pessoa fique insistindo no seu erro sempre. A lição de casa que mais uma vez você não entregou, né? Quer dizer, não conte com o tempo futuro, faça hoje. Faça um pouquinho hoje, né? Como a gente viu na meditação passada, né? Puxa, olha, eu vou só jogar um pouquinho aqui, vou só ver um pouquinho no Instagram e já eu faço. Não. Você sabe que você não, o tempo futuro não te pertence. Né? Você só tem o tempo presente no máximo, né? Agora mesmo. Essa é a resposta correta para dar. Então, admite os teus erros e reflete sobre eles. Porque eles fazem mal para você e fazem mal para as pessoas que você ama ou para as pessoas que você tem um dever de cuidar. Né? Então, os nossos erros eles não são, digamos, inconsequentes. É verdade que o objetivo da nossa vida não é não errar. Nenhum de nós pode acordar de manhã e falar assim, meu Deus, que eu não cometa nenhum erro hoje. Seria, digamos, inverter o cristianismo. Então, o cristianismo significa amar cada dia mais. Né? Então, meu Deus, como é que eu posso amar mais hoje? Como é que eu posso trazer mais o teu amor hoje para o mundo? E como é que eu posso utilizar a minha vida para deixar uma marca positiva na vida de quem vive comigo, de quem depende de mim? Esse é o pensamento, né? Correto. Virão erros, porque a gente comete erros sabe, pela vida, né? Pela nossa natureza finita, tal, a gente vai cometendo erros, né? Mas sem dúvida, né, é preciso que a gente tenha essa coisa, olha, puxa, os meus erros têm consequências. Não é verdade que a gente não está aqui para não errar, mas é preciso pensar, né? Quer dizer, senão aquilo ali vai se repetindo e as pessoas que vão ficando ao meu redor vão sentindo aquilo ali também, né? Tem esse episódio em que Cristo está numa festa e uma mulher invade aquela festa não para poder encontrar com Cristo. E aquela mulher, ela tem uma grande delicadeza com Cristo. Chora aos seus pés, não enxuga os pés de Cristo com seus cabelos, derrama perfume, beija os pés de Cristo. Né? Ela chorou pelos seus pecados, pelos seus erros. Ela admitiu, não, eu fiz alguma coisa errada. Pediu perdão. Né? E Cristo perdoa ela, dizendo o seguinte, olha, teus muitos pecados foram perdoados porque você amou muito. Você amou muito. Então, o nosso amor, ele apaga os nossos pecados. Né? Então, a gente tem que pensar se realmente o nosso coração serve para amar os demais. Senhor, eu estou acostumado a reconhecer os meus erros? Ou eu fico inventando coisas, inventando justificativas? Né? Eu reconheço, olha, eu fiz errado. Ou eu fico me justificando, né? É uma coisa assim, para que a gente possa fazer um exame agora, você que está em casa. Né? Faça um exame agora. A palavra perdão sai muitas vezes da tua boca? A palavra desculpa, olha, você me desculpa, sai muitas vezes da tua boca ou não? Porque às vezes você pode pensar, cara, olha, é difícil que saia essa palavra da minha boca, hein? E assim, seria raro que saísse, né? Porque a quantidade de erros que a gente comete todos os dias não é pequena. Não é pequena, né? Ou seja, se a palavra perdão, se a palavra desculpa não sai da minha boca, tem alguma coisa errada. Né? Deveria sair muitas vezes, porque todos erramos. Diante do erro, nossa atitude tem que ser a humildade.
aquela mulher adúltera, ela era certamente uma pecadora. Não é que, digamos, que está falando que ela não era. Não? E que isso fala assim, eu não te condeno, vai e não tornes a pecar. Não tornes a pecar. Quer dizer, Cristo, ele sabe assim, que o pecado é uma coisa que destrói a tua vida. Não tornes a pecar. A gente ofende a Deus, reconhece o teu erro. Reconhece o teu erro, né? Deus sempre perdoa. Deus sempre perdoa. Mas a gente tem que dizer para nós mesmos, olha, eu fiz uma coisa errada. Senhor, eu não quero te ofender, porque eu sei quanto que você me ama. Tem uma historinha do nosso padre, São José Maria, que ele estava lá em Roma, né, e tinha uma pessoa lá que morava lá, que essa pessoa era uma pessoa assim, muito agitada, né, e estava acostumada, assim, digamos, com uma vida assim, bastante mais, digamos, com coisas para fazer, né, e de repente ela se viu ali uma casa, digamos, seguinte, digamos, bastante grande, bastante coisas para fazer, tal, sem conhecer muitas pessoas, né? Então estava uma situação assim um pouquinho, sabe, não estava muito confortável, né? Então começou uma coisa engraçada lá nas fontes que tinha lá onde São José Maria morava, que era aparecer os peixes, digamos, mortos, porque, assim, como se tivessem sido machucados, né? Ou seja, não foi que ele morreu, digamos, porque a água estava ácida ou porque, sei lá, porque já passou o tempo de vida do peixe, né? É como se ele tivesse sido machucado e morreu. Né? Então, então se via que era o seguinte, que era alguém que ficava brincando na fonte de acertar as pedras, né? E aí acertava os peixes. Então, falando, pessoal, olha, cuidado com esse negócio aí, não, com as fontes e tal, né? Se a pessoa está muito cansada, não fala, tal, aí a gente já faz um passeio, já faz alguma coisa, tal, para descansar, né? E só que tinha um cara lá, né? Então nós pode dizer que chegou um dia lá num lugar, né? E tava o bendito cara que fazia isso lá na fonte lá, acertando, né? E o cara ia jogar a pedra, né, lá na fonte, que ele gostava de bater, tipo a coisa assim meio, né? E o nosso padre falou assim, filho, vai, né? Joga, né? E o cara parou na hora, né? Joga, meu filho, joga lá, né? Dá um negócio, né? Porque é o seguinte, nosso padre queria deixar marcado o seguinte, que o mais importante era a sinceridade. Sinceridade, né? Quer dizer, olha, seja sincero, muito bem, olha, tá bom, jogou a pedra, acabou. Né? Já, digamos, veremos o que faremos, né? Mas a sinceridade, a transparência, né? Como é triste quando a gente como a gente começa a ter coisas escondidas. Alguma parte ali da nossa alma que é um pouco escura, né? Que ela não está revelada totalmente, né? Quer dizer, Deus sempre vê. Então, São José Maria, ele queria deixar marcado isso, tudo bem, né? Mas seja sincero, não esconda. Mostre, digamos, verdadeiramente como você é. Outro capítulo, da humildade e de reconhecer que a gente comete erros, é ser misericordiosos com os demais. Né? Misericordiosos, quer dizer, sentir no teu coração a miséria dos demais. Quer dizer, o outro é miserável. E essa pessoa que você tem na tua frente é miserável. Miserável, né? É um filho de Deus, certamente, merece todo o teu amor, mereceu todo o sangue de Cristo que, digamos, que Cristo derramou por ele, né? Então, da mesma maneira que como você é miserável, você tem que reconhecer a miséria do outro. Então, olha, digamos, é muito importante assim que a gente jamais condene as pessoas, né? Quem não erra? Quem não erra? Saber perdoar é uma mostra de grande força. Saber perdoar, só uma pessoa muito forte perdoa. Às vezes a vingança, né, é justamente uma mostra de fraqueza, de falta de autodomínio. Então, vingar-se é uma fraqueza. Perdoar eleva o teu nível espiritual. Né? Perdoar. Mas, assim, é importante que seja aquele perdão real, em que, de fato, por exemplo, eu quero, digamos, outra vez que a pessoa seja alvo do meu amor. Né? Só, digamos, sentir aquela coisa do tipo, olha, muito bem, eu te perdoo, mas nunca mais quero contato contigo, nunca mais quero te ver na vida. Né? Certamente, digamos, não é o que o perdão, né? O não? Per em latim significa todo. Dar tudo, né? Então eu preciso dar tudo mesmo, né? Dar tudo mesmo. Tem que pedir muito para Deus essa força, né? De perdoar de verdade aquelas pessoas que de alguma maneira te machucaram, te fizeram alguma coisa que você não ficou bem, né? Então, você quer ser perdoado? Você, né? Você não quer receber uma segunda chance? Então perdoa as pessoas que, digamos, que te ofendem. Né? Todo dia no Pai Nosso a gente lembra isso, né? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se perdão tem a ver o seguinte, como eu restauro aquilo que de alguma maneira, né, aquela pessoa quebrou comigo.
Não é simplesmente, olha, muito bem, agora eu convivo com você aqui, digamos, não, isso não é o perdão mesmo, né? Quer dizer, eu preciso tentar, digamos, todo o meu esforço para voltar a ter aquele laço, né? Deus fez isso conosco, né? A gente fez uma grande tragédia, não, com o pecado original, e Deus foi lá e restaurou aquilo, restaurou aquela união, né? Não é o seguinte, olha, eu vou até perdoar vocês, mas não quero mais nem saber de vocês. Nem me chamem mais, né? Não, Cristo vai lá e busca de novo. Deus vai lá e busca de novo, né? E é interessante, assim, o incrível que Deus, né? Ele consegue nos consertar através dos nossos erros. Então, os nossos erros muitas vezes servem para que a gente possa subir de nível espiritual, né? A gente reconhece, pede perdão e toma alguma medida para que ele não aconteça mais, a gente sobe de nível espiritual, né? Então, Deus, ele é tão incrível que ele usa até dos nossos erros, não, para nos fazer mais santos. Para que a gente possa deixar algo para trás, para que a gente possa reconhecer tanto que a gente é dependente dele, para que a gente não caia na soberba, né? Nossa Senhora era a Imaculada, sem mancha. Então, certamente ela não tinha erros morais, não, ou seja, do ponto de vista de que ela usava a sua liberdade sempre bem. No entanto, ela podia se enganar, né? Nossa Senhora podia, por exemplo, quando era jovenzinha, lá com Santa Ana, aprendendo, digamos, a cozinhar, ela podia ter colocado mais sal na comida do que o necessário, por exemplo, para que a comida fosse salgada, porque ela errou a mão na sal, enquanto ela estava aprendendo, né? E como é que ela fazia? Ela reagia com humildade de uma santa, olha. Então, da próxima vez, menos sal, né? Acontece que, o que é o triste da nossa parte? É que a gente comete um erro e na próxima vez, sal de novo. Na próxima vez, sal de novo, né? E mais sal, né? Sendo que precisava tirar o sal, alguma coisa precisa mudar, né? Vamos pedir para ela, essa meditação? Mãe, me ajuda a ter essa humildade, reconhecer os meus erros, não justificar-me e aprender deles, porque assim eu posso amar mais a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste essa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.